vou começar, pessoal, para a gente falar um pouco da escola pública, como a disciplina de vocês, estudos orientados sobre a pedagogia histórico-crítica, escola pública, educação do campo. Eu não sou pesquisadora da educação do campo, tá certo? Mas eu queria iniciar com algumas reflexões sobre a questão da educação do campo e das escolas do campo. No grupo aí vocês têm excelentes pesquisadores, então a minha fala inicial vai ser apenas para a gente iniciar uma reflexão. A reflexão inicial vai ser como se encontra o campo e as escolas do campo. Essa é a minha primeira questão da agenda que eu estou propondo conversar com vocês. A segunda vai ser a discussão sobre a escola pública, a partir da questão da escola do campo, do que estamos falando, que escola pública é essa, qual é o perfil dessa escola, como é que ela está, como ela se caracteriza, né? Qual o interesse da classe dominante nessa escola pública e qual o interesse dos trabalhadores na escola pública. A educação para uma formação requerida pelo capital, nós estamos vivendo um momento onde o capital tem um interesse profundo nos processos formativos dos trabalhadores, então nós temos que disputar com o capital essa formação, então a gente precisa conversar que educação é essa que nós defendemos e que vai de encontro aos interesses do capital. O que nos diz a perspectiva da pedagogia histórico-crítica sobre isso, né? Qual é a perspectiva de educação que ela nos traz? Então, para começar, né, como está o campo, eu queria primeiro fazer uma denúncia aqui, né, de que o campo hoje se encontra sob o ataque de milícias, né, que buscam eliminar, inclusive fisicamente, os trabalhadores e trabalhadoras do campo, suas lideranças, tá? Então, eu trouxe aqui uma notícia que saiu recente no Brasil de Fato, no dia 1º de novembro, que faz referência a um ataque feito por milícias a uma assembleia de trabalhadores do Movimento Sem Terra no assentamento Fábio Henrique, em Prado, na Bahia. Então, são homens que chegaram encapuzados, invadiram o local, incendiaram ônibus, né, fizeram reféns, então, o que mostra claramente que o campo está sob o ataque das milícias, dos latifundiários. E como se encontram as escolas do campo? Para trazer essa reflexão, eu vou me amparar em uma pesquisadora que fez uma dissertação sobre a educação do campo, que foi, vocês conhecem muito bem, que é a Maria Aires de Lima, né, colega de vocês aí do doutorado. Então, que eu tive o prazer de estar na banca dela, eu, o professor Emanuel, fizemos parte da banca de dissertação. Então, eu vou me amparar nessas reflexões que a Maria Aires traz para a gente. Então, a primeira premissa que eu vou trazer aqui sobre a questão da educação do campo, a gente pensar isso e depois pensar a escola pública de forma mais ampla, né? A Maria Aires vai dizer para a gente que parte do pressuposto que a luta por uma educação no campo e do campo não é apenas uma reivindicação pela universalização do acesso, né? O acesso para todos os brasileiros, que isso, como ela bem diz, já está consagrado na Constituição de 1988, tanto no artigo 6º, que fala dos direitos sociais, dentre eles a educação, saúde, alimentação, moradia, transporte e outros, como também está no artigo 205, que fala que a educação é o direito de todos e dever do Estado e da família. Então, ela vai trazer essa reflexão dizendo que não é apenas a universalização do acesso, né, que foi também reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, mas que é um movimento que visa a construção de uma educação voltada para o interesse da classe trabalhadora do campo. Então, nesse sentido, né, é importante tanto para o trabalhador do campo, como para os trabalhadores urbanos. A segunda reflexão que a Maria Aires traz para a gente é quando ela puxa alguns autores que vão dizer que a escolarização não é toda a educação, o que demonstra que a educação do campo ela vai surgir de uma necessidade de uma escola do campo.
mas que ela ultrapassa esses limites do espaço físico, pois se relaciona com a própria vida, ou seja, com a realidade do campo, com a luta pela terra, né, com a luta pela reforma agrária, com a luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, entre eles o direito à educação. A outra premissa que a Maria Aires traz para a gente é que a educação do campo ela possui uma particularidade, né? Ela vai trazer a questão do particular e do universal. Então, ela tem uma particularidade porque ela não é apenas uma educação que deva ocorrer no campo, mas principalmente para o campo, estreitamente ligada com um projeto de reforma agrária, com um projeto de educação e com um projeto de sociedade. Né? Como o próprio Fred colocou, a questão da luta pelo socialismo, a luta pela reforma agrária, né? Pela terra. A educação do campo ela vai surgir com esse intuito de superar aquela concepção da educação rural, né, que a Celi Tafarel vai dizer que essa concepção de educação rural é aquela educação que é voltada para o mínimo, né, uma escola precária, uma escola pobre para os pobres, né, as classes multisseriadas, sem nenhuma estrutura física adequada, a escola da professora leiga, de poucos alunos e de pouca permanência. E aí eu vou trazer aqui duas imagens que são desse ano, né, de outubro de 2021, mostrando a precariedade da escola do campo, a que está submetida a escola do campo, né? Então, essas fotos foram tiradas do site do Movimento Sem Terra, onde eles denunciam, né, que o Estado não respeita a escola do campo e que eles não é justo ficar sem aula por falta de água, tá certo? Então, essa a educação que a sociedade capitalista destina aos povos do campo é aquela escola precária, né? O campo visto como um lugar de atraso e a cidade vista como um lugar de progresso, né? Então, essa é uma questão que precisa ser retomada, repensada e superada. E que escola é essa, né? Então, nós temos aí essa escola que eu falei que está precarizada, ela não só está precarizada, né, na questão da infraestrutura, mas também ela está sendo reduzida. Eu acredito que é o Jânio, né, que trabalha com a questão sobre o fechamento das escolas do campo. E isso a gente vai ver nos dados que eu vou trazer para vocês agora, tá? Essa redução do número de escolas da área rural. Então, nós temos aí nesse slide o número de estabelecimentos que foi tirado do censo, né, de 2020 sobre a educação básica, onde a gente vê aí uma redução drástica, né, menos 10.301 estabelecimentos na zona rural, enquanto que os estabelecimentos nas zonas urbanas cresceram. Né? Então, a gente tem uma redução aí dessa escola do campo. E aí a gente tem aí um problema não só político, mas um problema de pesquisa também no sentido o que levou a esse fechamento, qual é a política de negação da educação para as pessoas do campo, que está visivelmente mostrada nesse número, né, de menos 10.301 escolas. Nós temos também aqui um outro número que também corrobora isso que a gente está dizendo, que é o da redução de número de docentes da zona rural. Então, nós temos aí uma redução de menos 19.799 docentes, enquanto que na zona urbana nós temos um crescimento aí de mais 18.029 docentes. Essa diferença que eu estou fazendo é comparando de 2015 a 2020, tá? Então, 2015 nós estávamos no governo Dilma, 2016 nós tivemos o golpe, e agora estamos em 2021 e nós temos aí os dados do censo de 2020. A quarta premissa que eu encontrei no trabalho da Maria Aires foi exatamente a ideia de que a educação do campo é um espaço de disputa, tá? Então, isso corrobora com a ideia da pedagogia histórico-crítica, que vê a educação como um espaço de disputa, né? Disputa de projetos societários, disputa de projetos de formação.
Então, a Maria Aires vai dizer que é importante identificar que conquistar uma escola do campo, com que seja condizente com as necessidades dos camponeses, é um braço da luta pela escola pública, que expressa as necessidades da classe trabalhadora. Então, a defesa da escola pública ela é primordial, né? Então, a Maria Aires vai dizer, efetivamente, uma escola para o interesse do trabalhador como política pública não é possível na sociedade do modo de produção capitalista. A classe dominante não vai ofertar uma educação do campo condigna com os interesses dos trabalhadores do campo, isso aí nós sabemos. Entretanto, a Maria Aires destaca a ampliação dessa compreensão como um objeto a ser alcançado fortalece a luta por uma educação a ser conquistada e disputada contra o Estado burguês. Então, por isso a importância da defesa da escola pública, né? A escola pública, seja ela da zona rural, seja ela da zona urbana, né? A escola pública que atende a maioria da população, né? Os filhos da classe trabalhadora. Essa é a importância da defesa da escola pública, né? Aquela que pode socializar o conhecimento necessário para a formação dos filhos da classe trabalhadora. Então, nós temos aí também a ideia de pensar a escola pública na sua totalidade, né? Então, nós temos aí algumas marcas da educação, então vou trabalhar as marcas da educação no ensino superior e as marcas da educação na educação básica. Então, a primeira delas é a expansão do ensino superior no Brasil, que vai se dar de forma privatizada. Temos aí nessa tabela 3 algumas observações a fazer. Nós temos aí dados de 1960 para mostrar como essa privatização ela não está acontecendo de agora, ela vem de longa data, né? Nós tínhamos no início, nos anos 60, 101.691 matrículas, e em 2010 nós saltamos para mais de 5 milhões de matrículas, então foi uma expansão muito grande. Mas onde se concentrou essa expansão? No setor privado. Houve uma regressão de matrículas no setor público, caiu de 58,6% para 26,8%, e um aumento do setor privado, de matrículas no setor privado, de 41,4% a 73,2%. Então, nós temos aí uma educação superior desde os anos 60 para cá, numa expansão no setor privado. Continuando também esse tempo, né, para a gente observar essa linha do tempo aí, nós vamos ter aí de 2011, dados de 2011 até 2019, o último censo da educação superior, e nós vamos ver como essas matrículas vão regredindo no setor público e vão aumentando cada vez mais no setor privado, chegando a 75,82% das matrículas na educação superior, totalizando esse total de matrículas aí, mais de 8.600.000 alunos, que ainda é baixo, se a gente for comparar, inclusive, com os países da América Latina. Então, nós temos aí um sistema de ensino superior mais privatizado da América Latina e com uma menor cobertura. Trouxe também em forma de gráfico, para a gente visualizar mais essa diferença, né? O de verde são as matrículas no setor privado e o de azul no setor público. Nós temos também essa mesma marca na questão do número de IES. O Brasil tem hoje 2.608 IES, estabelecimentos de ensino superior, e 2.306 são estabelecimentos privados, né? São instituições de ensino superior privadas, contemplando aí faculdades, centros, universidades, institutos. E apenas 302 instituições públicas, né? Então, nós temos cerca de 12% só de instituições públicas. Temos uma outra marca, que é a expansão exponencial da educação à distância, e a educação à distância é um nicho mercadológico do setor privado, tá certo? Nós temos aqui uma projeção da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, que saiu
uma reportagem sobre isso. Ainda em 2018 já havia essa projeção que em 2023 as instituições privadas terão mais alunos à distância do que presencial. Isso nós nem estávamos em pandemia ainda, 2018 já havia essa projeção. E essa projeção realmente ela vem se configurando. Olha, se já em 2019, a projeção era para 2023, e já em 2029 nós já temos matrículas na educação à distância, quase 2 milhões e 500 matrículas, cerca disso, né? E desse total, 93,56% está no setor privado. Nós também temos algum percentual no setor público, porque vocês lembram que nós tivemos aí a criação da Universidade Aberta do Brasil, em 2006, se eu não me engano, e isso fez também com que a educação à distância tivesse uma expansão também no setor público, mas ela teve uma expansão pequena, depois vocês vejam aí no gráfico, ela vai, na tabela que ela vai reduzindo, né? Nós temos aí também a presença das grandes corporações, né, que trabalham com educação à distância. Nós temos uma lista dessas que vocês conhecem em Fortaleza, aqui no Cariri também nós temos muitas dessas instituições com cursos à distância, tá? Nós temos aí também a evolução da educação à distância. Em 2018, ela cresceu 50,7%. Em 2019, ela cresceu 42,6%, então, ou seja, uma expansão muito grande da educação à distância. E nós temos uma outra marca, que é o financiamento da educação superior a partir da apropriação do fundo público, né? Como diz a Olinda Evangelista, a professora Olinda Evangelista, quer dizer, essa apropriação do fundo público é a sua reconversão em um fundo de acumulação de capital, né? Nós vamos ter aí várias corporações que abriram o seu capital na Bolsa de Valores, depois eu vou falar sobre isso, tá? E a gente tem essa apropriação do fundo público através do FIES e através do ProUni, né? Nós temos aí o fundo público, que é o que o Estado arrecada, né, através de contribuições, impostos, taxas da população para exercer a sua função pública, que seria garantir as políticas públicas, e esse recurso está sendo apropriado pelo setor privado. Então, a expansão do setor privado tem muito a ver com a apropriação do fundo público, tá? Então, nesse slide aqui, a gente está vendo o percentual de matrículas que tem algum financiamento público. Nós temos também aí, para perceber isso, nós temos aqui o que foi gasto com o ProUni de 2005 até 2015, tá? Porque depois aí vai ter uma baixa um pouco do ProUni, mas só até 2015 nós temos aí um gasto tributário, né? Isenção de impostos e contribuições no montante de 7 bilhões, tá certo? Só de renúncia fiscal. Nós temos aí a evolução do FIES, que o FIES ele é realizado com títulos da dívida pública. Então, nós temos um crescimento também exponencial do FIES, e além de ser recurso público, ainda cria o endividamento dos estudantes, tá certo? Então, nós temos aqui o ápice desse volume de empréstimos em 2016, em 2017, depois a gente tem uma queda brutal aqui no FIES, por conta de algumas mudanças, inadimplência, redução de prazo de carência, uma série de questões. Por conta disso, o empresariado, ele encontra uma alternativa. Então, se reduziu o ProUni e reduziu drasticamente o FIES, ele vai para um outro tipo de financiamento, que é o financiamento próprio, ou com empréstimo um financiamento feito pela própria instituição, ou em associação com financeiras, né?
E a outra marca é a discussão sobre o acesso à educação superior. Nós temos um acesso, uma cobertura muito pequena, um número muito pequeno de alunos na educação superior. Só para vocês terem uma ideia, aqui em 2019, a nossa taxa de matrícula líquida é de 21,4%. Só para vocês terem uma ideia, em 2013, tá? 6 anos antes, a taxa de matrícula da Argentina já era 40%, a taxa líquida. E a taxa bruta, hoje nossa, é 37,4%, da Argentina em 2014 era 80%. A Argentina, que é um país menor do que o nosso, com menos desenvolvimento econômico, né, com um PIB muito menor e uma situação econômica mais preocupante que é a do Brasil. Nós temos aí essa realidade, ela é reconhecida pelo próprio governo, né? Em 2014 houve a elaboração do Plano Nacional de Educação, a promulgação do Plano Nacional de Educação, com a vigência de 2014 até 2024, onde nesse Plano Nacional de Educação é reconhecida a necessidade de elevar tanto a taxa bruta de matrícula da educação superior, como a taxa líquida. A taxa líquida, que hoje está em 21%, teria necessidade de chegar a 33%, e a taxa bruta chegar a pelo menos 50%, né, dos estudantes na educação superior. Mas para isso precisa recursos, né? Então, tem a meta 20, que era a previsão de que o investimento público em educação pública chegaria a um patamar de 10% do PIB investido em educação, tá certo? No final da vigência do plano. Entretanto, nós tivemos aí, após o golpe de 2016, nós tivemos aí a emenda constitucional 95, né, no governo Temer. E essa emenda constitucional, ela inviabiliza as metas do PNE, principalmente essa de expansão da educação superior e a meta do investimento de 10% do PIB em educação. Por quê? Porque ela restringe o investimento nas despesas primárias, né, que dá entre elas equipamentos, manutenção, construção, folha de pagamento, mas ela libera as despesas financeiras, que são aquelas que estão relacionadas aos juros, amortizações da dívida pública. Então, essa não há uma restrição, enquanto que o investimento na saúde e na educação, ela tem essa restrição aí, tá? Então, mesmo que o Brasil arrecade, ele não pode investir, né, nessas duas áreas, educação, saúde, por exemplo. Tá? Então, isso inviabiliza essa meta. Então, qual a saída, então, para ampliar essa cobertura de alunos na educação superior? O governo Bolsonaro aponta como sugestão a expansão da educação à distância nas instituições públicas federais, que ele está chamando de Reúne Digital e que está tendo um amplo repúdio da comunidade universitária, né? Então, seria aumentar, chegar àquelas metas de 33% e de 50% com a educação à distância. A outra marca é a presença das corporações no mercado educacional. E eu estou chamando de mercado porque na situação em que a gente se encontra, né, no capitalismo, tudo se transforma em mercadoria, já dizia Marx. E a educação também, ela está se transformando em uma mercadoria, né? Então, nesse mercado educacional, ocorre o quê? O processo de financiarização. Como eu disse para vocês, muitas corporações vão abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Nós vamos ter aí 4 exemplos. A Croton, que hoje é Cogna, ela abre o seu capital na Bovespa em 2007. A Estácio, que hoje é chamada de Dux, ela abriu seu capital também em 2007. A Sé Educacional e a Ânima abrem seu capital em 2013 também na Bovespa. E vamos ter também um processo de oligopolização, de fusões de grandes corporações, né? Então, nós temos aí
um ranqueamento aqui das grandes corporações, com a sua participação no mercado, com o total de matrículas, tá certo? Vejam bem que daqueles 8 milhões e 600 mil matrículas na educação superior, só essas 16 corporações aqui, elas têm 4 milhões de matrículas. Outras IES privadas têm 2 milhões 319. Então, no total dos 8 milhões, elas têm 6 milhões, o setor privado. Mas dentro do setor privado, essas 16 aqui já pegam a fatia de 4 milhões de estudantes, tá? E isso vai se intensificando, essa fusão, né? Vai havendo uma mobilidade por conta das fusões. Ó, se a gente vê aqui, nós vamos ter a Cogna se mantém no ranking em primeiro lugar, no número de matrículas, tá? Ela tem quase mais de 800 mil matrículas na educação superior. Em segundo lugar, nós vamos ter a Edux, que é a Estácio de Sá. Nós temos a Unip, que desce para quarto lugar. Nós temos a Vitru, que vai comprando outras instituições, comprou a Uniaselv, que já havia comprado a Unicesumar, né? Nós vamos sair, então ela sobe no número de matrículas. A outra que também sobe é a Ânima, tá certo? Que aumenta também, porque ela também ela comprou a Laureate, então elas vão comprando as menores para poder aumentar a sua fatia no mercado educacional. E nós temos aqui um ranking feito pela assessoria Roper, onde ela vai mostrar isso, a receita líquida dessas grandes corporações em bilhões. Então, nós temos aqui a Edux, com mais de 3 bilhões, uma receita líquida de mais de 3 bilhões, a Croton também com mais de 3 bilhões, a Laureate, a Unip, aí a gente vai vendo essa receita líquida em ordem decrescente, tá? E nós temos também aí, na educação básica, agora a gente vai passar para a educação básica, um nicho mercadológico muito grande, que é o mercado educacional do livro didático, tá certo? Por que eu estou chamando o mercado educacional? Porque o livro didático, ele tem uma ligação muito grande com as indústrias, com as grandes editoras, né, que são feitas as compras pelo Estado para garantir o livro didático na escola pública. Então, nós temos aí, com essa BNCC que está posta, com a revisão dos conteúdos que estão sendo realizados, né, pelo governo Bolsonaro, com essa revisão conservadora desses conteúdos, com esse esvaziamento desse patamar cultural dos estudantes, para conformar esse processo formativo, para atender aos interesses do capital, nós vamos ter mudanças no livro didático, o que implica dizer que o governo precisa comprar novos livros didáticos, porque os outros livros didáticos vão se tornar obsoletos, certo? Então, é um grande mercado educacional. Por que eu estou dizendo que é um grande mercado educacional? Porque as editoras são das grandes corporações. Olha, eu trouxe aqui a Somos, que é um braço da Croton, que hoje é Cogna. A Cogna, ela tem, através da Somos, ela é dona da editora Saraiva, da Scipione, da Ática e de outras editoras, né? Todas que produzem livro didático. Nós temos também aí um número muito grande de estudantes, tá certo? Que vão ser alvo também, tanto da questão do livro didático, né, como da questão do currículo. Então, nós temos aí mais de 47 milhões de estudantes, tá? Nós temos três observações a partir dessa tabela. Primeiro é que nós estamos vendo aí um protagonismo na educação básica do setor público, o contrário da educação superior, tá? Que na educação superior nós temos o protagonismo do setor privado. Na educação básica, nós temos o protagonismo do setor público, né? Nós temos aí, ó, tanto na zona urbana como na zona rural, nós temos mais escolas e matrículas no setor público, tá?
Outro dado aqui é a questão da história do livro didático, né? Nós temos aqui 47 milhões de estudantes que precisam de livros. Então, vocês imaginam aí o mercado da indústria do livro, como é rentável. E nós temos também 47 milhões de estudantes que estão sob a mira dos interesses dos representantes do capital, tá? Através de quê? Através dos seus representantes, que eu vou falar daqui a pouco. A outra questão é o mercado educacional da formação de professores. Olha, nós temos aí um discurso em relação à formação de professores, por isso que eu coloquei essa imagem, né? O professor ainda com essa régua aqui, com esse compasso, com essas coisas. Por quê? Porque isso expressa bem a imagem, né, que essas grandes corporações fazem do professor, né? Que o professor ele está ultrapassado, que ele é obsoleto, né? Que a formação dele já não dá conta da realidade, ele não tem domínio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então é preciso fazer uma conversão docente, como a Olivia Evangelista coloca, tá? É preciso transformar esse professor num prático, num executor, tá? Num expert nas mídias tecnológicas, né? É tanto que a BNCC traz essa concepção de formação, o professor como um prático, como um executor, né? Como aquele que faz, que sabe fazer. Por isso, a crítica aos cursos de formação de professores das instituições públicas, que no pensamento desse setor, esses cursos têm um excesso de teoria e uma falta de prática. Então, eles querem transformar o professor num prático, né? Esvaziar a teoria e transformar um professor num prático. Então, nós temos aí também esse nicho mercadológico, a formação de professores, né, através dessas grandes corporações e assessorias, porque, olha, nós temos aqui mais de 2 mil docentes, 2 milhões de docentes, que precisam, dentro desse discurso empresarial, ser capacitados, né, ser transformados em um professor dinâmico, um professor que mexe com as tecnologias, e um professor que está com a formação que requer uma nova formação. Então, nós temos aí um nicho mercadológico também para essas assessorias, tá? Apesar de nós termos um protagonismo do setor privado no número de docentes, do setor público no número de docentes. Nós temos mais professores no setor público do que no setor privado. Mas nós temos aqui a maioria a grande parcela dos professores, tanto do setor público como do setor privado, sob a mira dessas grandes corporações, principalmente do setor público. Então, através de quem essa conversão desse docente vai ser realizada? Através dos representantes do capital. Então, nós temos aí quem estava na elaboração da BNCC. Nós vamos ter essas mesmas associações. O Movimento Todos pela Educação, a Fundação Lema, o Instituto Inspirare, o Instituto Unibanco, o Instituto Ayrton Senna, o Grupo Civita, né? O Movimento pela Base Nacional Curricular Comum. Então, você vai ter esses mesmos representantes interessados, tanto na formação dos estudantes, como na formação dos professores. E as grandes corporações, né? Como eu mostrei para vocês, ó, a Somos, ela também faz treinamento contínuo para docentes, tá bem aqui nesse lequezinho que ela mostra de opções do cardápio dela, tá? Então, nós temos a Google, que também faz capacitação para professores, nós temos a Khan Academy, que faz assessoria. Então, nós temos uma série de entidades, né, de corporações envolvidas nesse processo. Temos também aí a questão da gestão, né? Nós temos aí um novo paradigma de gestão e performatividade, né? A ideia da gestão por resultado. Então, todo o vocabulário empresarial,
ele vai sendo incorporado e a sua lógica no setor público, né? A lógica do setor privado incorporada no setor público. Então, nós vamos ter aí o paradigma da performatividade e da gestão, que Stephen Ball, ele traz para a gente essa discussão, essa incorporação dessa lógica da administração privada, né, o neogerencialismo, essa gestão por resultado, o vocabulário, né, a linguagem, a eficiência, a eficácia, a qualidade do serviço, a ideia de uma meritocracia, né, essa disseminação de uma cultura do desempenho, da performance, os testes padronizados, a avaliação externa, a premiação, é a escola nota 10, ou seja, todo um conjunto de elementos voltados para o ranqueamento e a gestão por resultados. Nós vamos ter aí também toda uma agenda educacional, tanto uma agenda econômica, social, como educacional, que mostra uma convergência entre as burguesias internacional e a burguesia nacional, e entre as frações da própria burguesia. Então, nós vamos ter aí a burguesia do setor de serviços, que ganha muito com a expansão privatizada do ensino superior, ganha muito com o livro didático, ganha muito com a formação de professores. Nós vamos ter aí o setor financeiro, que ganha muito com as grandes corporações. Então, você vai tendo aí uma convergência de uma agenda internacional com uma agenda nacional. Nós vamos ter também aí um espaço, um locus muito importante para esse setor, que é o número de estabelecimentos de educação básica. Nós temos quase 180 mil escolas. Nessas escolas são desenvolvidas as avaliações externas, as avaliações de desempenho, que expressam essa lógica da gestão por resultado. Então, toda essa lógica ela vai sendo materializada nas escolas públicas, né? Nós temos também aí mudanças nas funções do Estado. Nós temos aí a ideia de menos Estado e mais mercado, mas vamos tentar entender um pouco isso, né? Uma coisa é o discurso, menos Estado e mais mercado, mas a gente precisa entender onde é que vai ter menos Estado, onde é que vai ter mais mercado. Porque, por exemplo, eles pregam menos Estado, mas é o menos Estado na sua face social. Porém, o Estado está mais presente na sua face penal, tá? Já o mais mercado é para servir para acumulação do capital e o mais mercado para retirar o direito dos trabalhadores. Então, a gente tem que entender muito bem esse binômio aí Estado-mercado, tá? Então, a defesa do mercado e a demonização do Estado, né? Então, para isso vão ocorrer várias reformas, né, que são chamadas de contra-reformas, que vão retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que vão precarizar o trabalho, que vão desproteger a classe trabalhadora, né, da superexploração. E nós temos aí diversas contra-reformas, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, e agora estamos aí com a reforma administrativa, né? Então, qual é o discurso que embasa a suposta necessidade da reforma administrativa? É o tamanho do setor público no Brasil. Paulo Gala, desmontando esse discurso, ele vai trazer um artigo no blog dele, escrito por Daniel Bispo, onde ele vai dizer o seguinte, que ao contrário do que se diz, o Brasil é um dos países que menos tem funcionários públicos em relação ao número de trabalhadores, comparando com os países mais desenvolvidos do mundo. Ele vai dizer que só cerca de 11,9% dos empregados trabalham para o governo, enquanto que na Noruega e Dinamarca, a cada 3 trabalhadores, pelo menos um é funcionário do Estado. No Brasil, é 1 em cada 9. Tá? Então, assim, não se justifica esse argumento. O outro argumento é que os funcionários públicos ganham muito. Então, vamos ver a quem a reforma vai atingir. A reforma não vai atingir exatamente os que ganham muito.
não vai atingir os parlamentares, os magistrados, juízes, desembargadores, ministros de tribunais, promotores, procuradores, militares, esses não vão ser atingidos pela reforma. Então, é outro argumento que cai por terra, né? Para quem vale a reforma? Para professores, enfermeiros, servidores públicos que não ganham muito, muito pelo contrário, ganham salário, também tem estudos mostrando que são salários baixos, precarizados, tá? É a defesa da gestão das organizações sociais, a introdução da ideia da parceria público-privada, é isso que está por trás dessa reforma, a redução da jornada e da remuneração em até 25%, o fim do regime único, a quebra do regime jurídico único, né? Porque você vai ter diversos tipos de servidores. Você vai ter aqueles servidores que são de carreiras típicas do Estado, que são esses todos, aqueles que fazem parte da segurança, da tributação, são aquelas carreiras que são consideradas que só o Estado pode fazer, fiscalização, arrecadação tributária, né? A questão da legislação. Então, esses não vão ter a sua estabilidade. Mas nós vamos ter funcionários contratados temporário, né, por um prazo de até 10 anos, ou seja, a institucionalização da precarização. Nós vamos ter aquele vínculo de experiência, né, nós vamos ter aquele estágio probatório, né, com a possibilidade de demissão através de avaliação de desempenho, tá? Nós vamos ter uma avaliação de desempenho onde o servidor ele pode ser demitido se ele tiver 2 avaliações consecutivas negativas ou 3 intercaladas. Nós vamos ter a retirada de benefícios, né, que são que eram direitos adquiridos, a questão da licença-prêmio, férias superior a 30 dias, o direito de receber retroativo, tá certo? A progressão na carreira baseada no tempo de serviço, tudo isso eles querem tirar. A extinção de cargos que eles consideram desnecessários ou obsoletos, o que pode colocar o servidor numa situação de antessala da demissão. O estágio probatório, os concursos públicos, né? O concurso público que, na verdade, ele vai ser difícil de acontecer, porque entre o Estado contratar um servidor temporário e fazer um concurso com direitos trabalhistas, ele vai optar pelo temporário. Então, isso dificulta a estabilidade do servidor, isso dificulta, deixa o servidor à mercê, né, de perseguições, porque ele não é estável, tá certo? Não é estável, tá? E nós temos aí uma outra discussão, que é o capital que avança sobre os processos formativos dos trabalhadores, a exemplo do movimento Todos pela Educação. Então, nós vamos ter aí uma educação que ela é voltada para os interesses do capital. Então, que tipo de educação é essa? É aquela que é pautada em valores de mercado, é utilitarista, é o contrário de uma educação taylorista, ela é uma educação flexível, porque no taylorismo fordivo, a ideia era a especialização do trabalhador, e agora é a desespecialização desse trabalhador. Então, o trabalhador ele tem que ser flexível, ele tem que ser polivalente, por isso uma educação flexível. A ideia das competências e não mais da qualificação. Um resgate da teoria do capital humano, do Theodore Schultz, né? Onde a força de trabalho é compreendida como capital, que o trabalhador investe em si mesmo, né? E a educação, ela entra como uma valorização dessa força de trabalho. Então, se você investe na escolaridade, você garantiria um emprego e uma renda. A ideologia do empreendedorismo, né? A questão do trabalhador gerir a sua própria vida, ele ser proprietário da sua própria força de trabalho, e que isso é considerado muito vantajoso, ou seja, é colocado como vantajoso o fato dele não ter direito nenhum, dele não ter seguridade social, dele não ter descanso, dele não ter direito a férias, né? A educação nessa perspectiva vai se tornar um investimento, um negócio. Então, essa é a educação que o capital quer. E para isso é preciso capturar a subjetividade do trabalhador. Não basta mais se apropriar apenas dos saberes que o trabalhador tem, do saber fazer, mas é preciso se apropriar da mente do trabalhador.
da sua disposição intelectual afetiva, né, da sua inteligência, fazer o trabalhador pensar para o capital. Por isso a ideia de agregar valor nessa produção. E com isso nós vamos ter um universo vocabular novo, né, chamado de novo por Luiz Vacuan de nova língua, por outros autores de universo locucional, ou seja, é um novo vocábulo, né, que parece que surgiu do nada, ninguém sabe de onde veio, e ele passa a impregnar todas as políticas educacionais, as políticas sociais. É a ideia da competência. Na educação, nós vamos ter o paradigma das competências desde os anos 90, introduzido com o governo Fernando Henrique Cardoso, através, inclusive, do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. Nós vamos ter a ideia da empregabilidade, capacidade do trabalhador se inserir, permanecer, se reinserir no trabalho, a ideologia do empreendedorismo, que eu já falei, a ideia que nós estamos vivendo uma nova sociedade, que é uma sociedade do conhecimento, né, que o Newton Duarte faz uma crítica a essa ideia, tá certo? Uma sociedade cognitiva, uma sociedade da aprendizagem. E nós vamos ter aí o paradigma das competências como um vocábulo forte, né, como uma ideologia forte também. Aí o Saviani, a partir dos seus estudos, ele vai fazer uma crítica à pedagogia das competências, ele vai dizer que ela tem uma base behaviorista, tá certo? Trabalhando com objetivos operacionais, com desempenhos, né, pré-estabelecidos, isso seria uma demonstração de que o trabalhador, ou que o estudante adquiriu competências, e essas competências, elas são para adaptar, né? Então, as competências, elas podem ser para adaptar o indivíduo ao meio material, que seriam as competências cognitivas, ou para adaptar o indivíduo ao meio social, a ideia das competências socioemocionais, ou chamada de afetivo-emocionais. Aí nós vamos ter tudo isso na BNCC. Nós vamos ter a ideia de amabilidade, de resiliência, de engajamento, de autogestão, de abertura ao novo, né, de itinerários formativos, de projeto de vida, tá? Então, a Cássia Quenze, ela vai ser citada pela Júlia Malachem, onde ela vai dizer o seguinte, que o capitalismo, ele precisa desse pensamento do trabalhador, e que essa educação flexível vai ser exatamente para fortalecer a superexploração dessa força de trabalho, né? Então, a competência, ela vem no sentido de desenvolver determinadas atitudes e comportamentos que levam a uma superexploração do trabalhador. E esse paradigma, ele vai ser expresso nas políticas educacionais, como eu disse, tanto na reforma do ensino médio, como na BNCC, tá? Aí, isso não é visível facilmente, porque o Saviani disse que nós temos sempre temos, né, nas políticas educacionais, um discurso que é manifesto e as razões reais. Então, o discurso é de que todas essas reformas são para tirar os alunos do baixo desempenho em língua portuguesa e matemática, para melhorar a qualidade da educação. Mas que, de fato, essas reformas, tanto através do ensino, da reforma do ensino médio, como da BNCC, como da BNC Formação, é para adequar a essa educação flexível, através dessa ideia das competências socioemocionais, para adequar o currículo à lógica dos exames padronizados, dos exames de larga escala, tá certo? As avaliações externas que são defendidas pelos organismos internacionais. E nós vamos ter aí um outro vocábulo, que é a flexibilização e autonomia dos estudantes. A ideia de que os estudantes agora devem ter autonomia para fazer os seus itinerários formativos, tá certo? Então, isso também é um reflexo dessa visão de esvaziamento do patamar cultural dos estudantes. Então, os autores vão fazer uma crítica a essa ideia dessa autonomia, desses itinerários formativos, tá certo? Porque eles vão dizer que a classe domina. Primeiro que a gente vai ver que esses itinerários formativos vai depender das condições da escola, da infraestrutura, não é uma autonomia como de fato eles estão colocando. Segundo, que você vai responsabilizar o próprio aluno pelo possível fracasso que ele possa ter, tá certo?
E outra, você vai retirar do aluno um cardápio cultural mais variado, mais amplo, com que ele tem direito, que é o direito à ciência, o direito à filosofia, o direito à arte, você vai esvaziar através desses itinerários formativos, né? Então, o Newton Duarte vai dizer que isso, esse esvaziamento, né, essa redução desse currículo através disso, é exatamente para garantir a reprodução da divisão social do trabalho e da concepção burguesa de sociedade, de conhecimento e de vida humana, né? Então, se nós estamos fazendo a crítica a essa educação, que tipo de educação nós vamos defender? Então, de pronto, a gente já diz, nem a educação terrorista fordista e a sua especialização, nem tampouco uma educação flexível, voltada para a polivalência e multifuncionalidade da empresa toyotista. Nós vamos defender uma educação emancipatória, né, que compreenda o trabalho como uma atividade vital, que compreenda que a educação é um processo formativo, é um processo de humanização. Então, quem vai defender o que nós estamos colocando aqui, né? Qual é a pedagogia que se coloca como alternativa? Então, nós vamos encontrar aí na pedagogia histórico-crítica. Então, o que a pedagogia histórico-crítica vai nos dizer? Primeiro, a pedagogia histórico-crítica ela é uma pedagogia contra-hegemônica, tá? Então, ela bate de frente com as pedagogias hegemônicas. E ela é muito criticada pelos setores que são interessados nessa educação voltada para o capital. Então, eles vão criticar a pedagogia histórico-crítica, dizendo que ela é conteudista, dizendo que ela está ultrapassada, porque ela se funda em um referencial que também estaria ultrapassado, supostamente, que é o marxismo. Então, para entender essa discussão, nós vamos primeiro destrinchar o que é a pedagogia histórico-crítica, quais são as ideias força do marxismo, para a gente ver se realmente a pedagogia histórico-crítica e o seu fundamento estão ou não ultrapassados. Então, nós temos aqui a fundamentação da pedagogia histórico-crítica, ela vai se pautar em Marx, em Engels, em Lenin, em Gramsci. Ela vai ter como suporte uma visão dialética da educação, da relação educação e sociedade, ou seja, a educação nem é vista como redentora, nem tampouco como uma mera reprodutora, né? Ela tem uma perspectiva de superação, de transformação da sociedade a partir da contradição e da disputa no interior da própria escola, né? Se fundamenta no materialismo histórico dialético, compreende que a história ela se move por contradição, então aí ela vai entender, baseado em Marx, que a história, que a luta de classe é o motor dessa história, a concepção de homem e de trabalho, que eu vou mostrar daqui a pouco, e uma concepção de sociedade, de educação e de escola, que eu vou também começar a destrinchar agora. Então, primeiro, qual é a concepção de homem que tem em base a pedagogia histórico-crítica? É a concepção de homem que está em Marx e Engels, né? Quando eles dizem que o homem é aquilo que ele a maneira como ele produz, né? O homem produz a sua própria existência através de uma atividade vital que é o trabalho, e nesse processo ele humaniza a natureza, ele humaniza ele age sobre a natureza e ele se humaniza através desse trabalho. E o Marx vai colocar que o trabalho ele tem uma dupla face, né? Ele é a categoria fundante do ser humano, é esse processo criativo de humanização, mas num determinado contexto, que é o contexto da sociedade capitalista, ele se torna um processo alienado, desumanizante e de dominação. E que é preciso recuperar numa sociedade sem classe essa essência do trabalho, esse processo criativo e de autorrealização. Baseado em Marx, Saviani vai dizer que a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade produtora de mercadorias e que transforma tudo em mercadorias, inclusive a própria força de trabalho, né? Que o trabalhador vende a sua força de trabalho por um salário para poder sobreviver, porque ele não detém os meios de produção, ele só detém a sua própria força de trabalho. Baseado também em Marx, ele vai dizer que as forças produtivas são travadas pelas relações sociais vigentes. Então, nós temos aí uma contradição.
o trabalho é socializado, mas a apropriação desse trabalho, ela se dá de forma privada. Então, há um choque entre esses interesses e trava o desenvolvimento das forças produtivas. Marx e Engels vão colocar também para a gente que a sociedade ela é pautada por uma luta de classe, né? E que a história de todas as sociedades tem a ver com a história das lutas de classe. Ou seja, uma sociedade nova ela surge das entranhas de uma sociedade anterior. E Marx vai ser muito criticado, logicamente, porque um teórico, um pensador que se colocava pela superação do capitalismo, então ele vai ser criticado, assim como a pedagogia histórico-crítica também, de que suas ideias já estão ultrapassadas. Então eu trouxe aqui algumas discussões para a gente fazer, para a gente ver se realmente essas ideias estão ou não ultrapassadas, né? Ou seja, o fundamento da pedagogia histórico-crítica, será que está ultrapassado? Então eu vou discutir algumas questões aqui. A primeira é que decretaram por muitas vezes o fim do trabalho, o fim da luta de classe, o fim do imperialismo. Então, vamos trazer aqui algumas ideias forças do Karl Marx, do Engels, para a gente discutir isso. A primeira delas é discutir essa contradição capital-trabalho, a extração da mais-valia absoluta e relativa, o capitalismo transformar tudo em mercadoria e a necessidade da consciência da classe trabalhadora para superar a sua exploração, né? E as contradições que surgem no próprio capitalismo. Então, nós vamos ter a primeira delas aqui, é a contradição capital-trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que o capital ele é uma relação social. E essa relação social ela vai se fundamentar na extração da mais-valia daqueles que só têm a sua força de trabalho e vendem em troca de um salário para garantir a sua sobrevivência. Tá? E, de outro lado, nós vamos ter aqueles que têm os meios de produção que compram essa força de trabalho. Então, nós vamos ter aí uma contradição e uma luta permanente entre esses dois polos, né? Então, nós vamos ter aí, no caso, pode-se pensar, mas esse trabalho, ele não se modificou ao longo do tempo, né? Realmente, ele se modificou. Mas nós percebemos o quê? Que esse trabalho, ele foi se precarizando, né? Mas não significa o fim da sociedade do trabalho, e sim uma sociedade onde o trabalho se torna cada vez mais precário, né? Mas a profecia de que a classe trabalhadora operária, ela acabou, isso não se realizou. Basta ver que hoje nós temos lugares do planeta onde nós temos a classe trabalhadora grande em tamanho e em importância. Por exemplo, hoje na China nós temos 150 milhões de operários. Nós temos na China espaços onde a produção, né, determinadas cidades podem produzir botões, mas em outras cidades tem um alto desenvolvimento tecnológico. Então, ou seja, a produção de produtos tecnológicos sofisticados com alto valor agregado. E uma classe trabalhadora, né, grande em tamanho e importância, como eu coloquei. Nós temos também alguns países que antes eram mais atrasados, inclusive do Brasil, onde a classe trabalhadora também se desenvolveu. Nós temos aí o caso, por exemplo, do Vietnã, da Malásia, nós temos o caso da Coreia do Sul, ou seja, nós temos aí uma classe trabalhadora em movimento e em transformação, mas não que a classe trabalhadora tenha se acabado. Nós temos aí uma outra discussão, que é a discussão da extração da mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Então, Karl Marx ele vai dizer para a gente o seguinte, que há duas maneiras, né, da exploração dessa mais-valia, né? Ou seja, a mais-valia que é a mola propulsora da acumulação e do lucro, tá? Então, ele pode se dar através de uma mais-valia absoluta, onde você subordina o trabalhador a uma extensa jornada de trabalho, ou uma mais-valia relativa, quando você incorpora a tecnologia nesse processo de produção de mercadorias. Mas, se nós formos ver ainda hoje, esse intuito da burguesia de extração da mais-valia permanece.
E a burguesia ainda hoje dispõe dessas duas formas de exploração. Hoje nós temos, com a desregulamentação trabalhista, nós temos uma forte intensificação aí, inclusive da mais-valia absoluta, não só da mais-valia relativa. Nós temos uma outra discussão aí, que é o capitalismo transformar tudo em mercadorias. Então, vamos ver a vigência dessa ideia. Olha, nós temos aí um trabalhador que foi expropriado dos seus meios de produção, né? Do controle desse processo e também do produto que ele produziu nesse processo. Nós temos aí, como o Marx Engels dizia, que a pequena oficina ela foi subsumida pela fábrica, tá certo? Então, nós temos aí o trabalhador que perde os seus meios de produção, perde o controle do seu tempo e perde o domínio do seu produto, tá certo? Hoje, isso permanece. Essa mercadoria força de trabalho, ela continua a ser vendida e de forma cada vez mais precária e cada vez mais desvalorizada. Então, é uma ideia vigente ainda. Nós temos uma outra ideia que são as contradições existentes no próprio capitalismo. Ou seja, nós temos uma contradição que fica evidente, inclusive no ensino superior, quando as grandes corporações elas vão fazendo fusões para poder acabar com seus concorrentes. Então, há um aprofundamento da concorrência entre os próprios capitalistas. O capitalismo, ele vai gerando, né, através do desemprego, vai gerando o exército industrial de reserva. Isso Marx já colocava na sua obra. Hoje em dia, esse exército industrial de reserva, ele tem aumentado. Nós temos hoje mais de 14 milhões de desempregados, né? Se a gente pegar o caso aqui do Brasil, imagine no mundo. E no mundo, a grande parcela do desemprego são nos jovens, certo? Então, nós temos aí um exército industrial de reserva que os autores mais atuais, eles estão dando outro nome. Tem uns que chamam os sobrantes, tem outros que chamam de exército de perdedores globais, ou seja, nomes novos para um fenômeno antigo, tá? Nós temos aí a produção do capitalismo que permanece social e a sua apropriação que permanece cada vez mais privada. Então, mais do que nunca, o que Marx e Engels colocaram, né, para a gente, que a burguesia produz seus próprios couveiros, ainda tem a sua vigência. Outro problema que, na minha percepção, permanece ainda vigente é o que Marx chamava da alienação do trabalho. Então, Marx vai dizer que há várias dimensões em que o trabalhador se aliena. Ele se aliena em relação ao produto do seu trabalho, porque ele não é mais proprietário desses meios de produção. Ele se aliena em relação ao processo de trabalho, porque ele não tem mais o controle nem do seu tempo, nem dos seus instrumentos. Ele se aliena em relação ao outro trabalhador, tá certo? Porque ele é estimulado a uma competição, e ele se aliena em relação ao próprio gênero humano, né? Então, Marx vai colocar que, para a superação disso, é necessário que a classe trabalhadora ela saia de uma consciência de classe em si para uma consciência de classe para si. Na minha percepção, isso também está vigente, né? Então, a frase que Marx Engels colocava, que os proletários de todos os países precisam se unir, para mim, ainda é também extremamente atual. Isso é que você falou, é a materialidade da interferência dessas associações. Por exemplo, você vai ter aí Instituto Unibanco, você vai ter Fundação Bradesco, né? Além do que você já falou, você vai ter inúmeros institutos que têm a parceria com o Estado do Ceará, e não só com o Estado do Ceará, viu? Com vários estados do Brasil. A Khan Academy tem várias assessorias para vários estados do Brasil. Então, para quê? Para elaborar projeto pedagógico, para elaborar projeto de gestão, para gerir a escola. Ou seja, por isso que eu disse naquela primeira fala que a educação básica, apesar dela ter um protagonismo do setor público, que nós temos mais professores na rede pública, nós temos mais estabelecimentos públicos, nós temos mais matrículas no setor público,
mas o setor público está sendo invadido por essas organizações através da parceria público-privada, tá certo? Que é passar a gestão da escola, a formação dos professores, a definição do currículo para as mãos do setor privado. Ou seja, é o interesse do capital nos processos formativos, que não basta agora só eles terem, na educação superior, ganhar dinheiro com a venda de serviço. A preocupação agora é formar o novo trabalhador, o futuro trabalhador. Formar esse futuro trabalhador a partir desses valores. Os valores da adaptabilidade, da amabilidade, de pensar para o capital, de vestir a camisa da empresa, ou seja, é capturar a subjetividade desse trabalhador e conformar todos os valores, né, ligados a esse trabalhador, o ser, o fazer, a atitude, o pensar, tá? É exatamente isso que você falou. E essas políticas, né, diretor de turma, novo ensino médio, a própria gestão da escola, a formação dos professores, são exemplos, são expressões emblemáticas dessa interferência do setor privado no setor público. Desde a elaboração da política educacional, a sua execução e a sua avaliação. Tá certo? Então, é um processo que se fecha, é a elaboração, a execução e a avaliação, tá? Em relação respondi, Marden, respondi sua pergunta? Sim, excelente. Obrigado, professora. Ok. Pode perguntar mais, se quiser. Na verdade, a segunda pergunta, a senhora, no comentário, a senhora já Já antecipou a respondi. pergunta. Foi ótimo. Tá bom. Respondeu, na verdade, até a pergunta que eu ia fazer ainda. Obrigado. Tá joia. Então, em relação à concepção de educação, agora que a gente já viu os fundamentos, né, os fundamentos da fundamentação da pedagogia histórico-crítica, então agora nós podemos pensar em que concepção de educação a pedagogia histórico-crítica defende. Então, Saviani vai dizer para a gente que o homem não nasce homem, tá? Ele não nasce homem, ele se faz, ele se torna, né? Então, ele se humaniza. Agora, para isso acontecer, é preciso o ato educativo, tá certo? Para que ele se aproprie desses elementos que são essenciais para a vida em sociedade e que foram produzidos historicamente. Então, a educação, para Saviani, vai ser esse ato de produzir direta e indiretamente, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletiva pelo conjunto dos homens, tá certo? Esse processo de humanização. Então, a Cássia Quenze vai dizer também para a gente, concordando, né, com Saviani, que é preciso aproveitar essas contradições que tem nesse processo pedagógico capitalista, as contradições do próprio capitalismo, e a gente tentar romper esse ciclo de dominação através de uma tarefa que pode ser realizada, né, pelo próprio trabalhador, pelo próprio docente, que é a tarefa de politização, né, a tarefa política de dar mais relevância, né, a essa formação, né, a necessidade de romper esse círculo de dominação, tá certo? E que isso é um papel importante que deve ser feito pelos intelectuais que são comprometidos com esses interesses. Ou seja, o professor, ele tem um papel importante, tá? Nessa formação, na disputa dessa formação com essa formação que é desejada pelo capital. Então, nós temos que ter uma interferência, né, nessa formação, para não deixar que essa formação seja apropriada pelo próprio capital. Nós temos também aí a relevância da escola pública, tá certo? Por que a escola pública é relevante? Primeiro, porque ela é a forma mais avançada e sistemática de educação, tá certo? É onde o fenômeno melhor se expressa, tá certo? Segundo, que a pedagogia histórico-crítica percebe
que a escola ela tem uma relação dialética com a sociedade. Ela nem é subordinada e também não é autônoma absoluta, tá? E segundo, que é a escola, que ela tem uma função social de socialização desse conhecimento que foi produzido historicamente pela humanidade. Porque o Saviani vai dizer que, para se libertar dessa dominação, os dominantes precisam dominar aquilo que os dominantes dominam, tá certo? Então, o Saviani vai dizer, de nada vai adiantar a gente dar o acesso à escola, mas se a gente tiver no seu interior um currículo esvaziado, né, uma formação esvaziada. Ele vai dizer que você dá com a mão e tira com a outra. Então, por isso a importância de um currículo. Né? E que currículo a pedagogia histórico-crítica vai defender? O que ele chama de currículo clássico, tá certo? Aquele que resistiu no tempo, aquele conjunto de atividades que são nucleares para o desenvolvimento da escola, aquele conjunto de noções que tem permanência e servem de referência, ou seja, é aquilo que serve de referência para as futuras gerações, que precisam se apropriar dessas objetivações. Então, o Newton Duarte, o professor Saviani vão destacar a arte, a ciência e a filosofia, tá certo? Ferreira vai dizer que não basta só os estudantes se apropriarem desse conhecimento, da arte, da ciência e da filosofia, mas que é necessário que eles sejam constantemente despertados para se apropriar cada vez mais desses conhecimentos em níveis cada vez mais elevados. Então, o Newton Duarte, ele vai dizer que nós precisamos utilizar a astúcia da razão. E essa astúcia da razão permite o quê? Que a gente perceba a necessidade de adaptar a realidade, não que a gente perceba que não é, né, não é viável, essa palavra que eu queria encontrar, que a gente se adapte à realidade tal como ela se apresenta. Nem em tentar construir um mundo da fantasia, desvinculado do real. Ele diz que é preciso que a gente analise esse movimento, analise as contradições da realidade, que a gente conheça as possibilidades de transformação e, a partir disso, a gente estabelece estratégias de transformação. Ou seja, em outras palavras, perceber as contradições do capitalismo, perceber as contradições que existem na escola e a gente fazer um movimento de superação dessas contradições na perspectiva da emancipação. Então, para finalizar, eu vi essa frase aqui no Facebook, nem sei de quem é, eu não sei de quem é esse Livres, eu não sei se é uma entidade, eu não sei, mas a mensagem me chamou muita atenção. Né? Povo sem carne, retrato de um modelo econômico perverso. Hoje, 110 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar já é um eufemismo para fome, tá certo? Já é um novo vocábulo também desse neoliberalismo, né? É um eufemismo. Na verdade, essas pessoas estão passando fome. E 20 milhões passam fome sem uma refeição regular todos os dias. Enquanto isso, né, os grandes frigoríficos, aí eles colocam a marca, nadam de braçada. Ou seja, o que me chamou a atenção foi a imagem, né, e a realidade que é nua e crua. As pessoas estão passando fome, tá? Ninguém está nem falando aqui, nós estamos num estágio da sociedade, né, numa barbárie tão grande, que a gente está lutando para conseguir manter direitos mínimos de existência. O direito a comer, o direito a estudar, o direito a morar, o direito a ter uma terra, o direito a produzir, né? Dentre outros direitos. O direito, né, entre os outros direitos que nós temos, a ter uma moradia, a ter um trabalho, tá certo? Então, o nível de barbárie é tanta que hoje nós temos no mundo todo, nem sei quantos bilhões de pessoas passando fome. Obrigada pela atenção, pessoal.
Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é o embate teórico, né? Primeira coisa, a gente tem que desnudar o que é essa pedagogia das competências, a quem essa pedagogia atende, tá? Os interesses do capital nos processos formativos dos trabalhadores e trabalhadoras e o esvaziamento do currículo, tá? É aquela coisa, aquilo que o Paulo Freire disse, é a denúncia e o anúncio, né? Então, nós temos que primeiro fazer todo esse embate teórico, mostrando o que está em jogo, né? E quais são as consequências de um triunfo do capital, tá certo? Outra coisa que a gente tem que fazer também são as ações práticas, né? De intervenção. Então, a questão da disputar a formação dos professores, a questão dos grupos de estudo, a socialização do que é a pedagogia histórico-crítica e a sua concepção de educação, de mundo, de sociedade, a sua concepção política, e dizer claramente que há uma alternativa, né? Porque senão a gente cai naquele mesmo aquela mesma armadilha que o neoliberalismo preparou para a gente, né? De que não havia alternativa. Ou a gente entrava na globalização, ou a gente entrava de forma subordinada na divisão internacional do trabalho, ou não tinha alternativa para ninguém, principalmente para os países periféricos. E as economias foram, e os governos foram tornando as políticas governamentais, as políticas neoliberais, políticas governamentais. E olha, 40 anos depois, onde nós estamos com as políticas neoliberais. Aumento da fome, da miséria, do desemprego, tá certo? Tudo, a destruição da escola pública, seja ela básica ou superior, a destruição dos direitos, a precarização do trabalho, a desregulamentação dos mercados, que levaram à desindustrialização e à reprimarização das economias nos países, principalmente periféricos, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa trabalhar para a gente mostrar que há uma alternativa. Então, tentar socializar o que é a pedagogia histórico-crítica, porque nem todos conhecem o que é a pedagogia histórico-crítica, tá certo? Como é uma pedagogia contra-hegemônica, ela não tem um espaço muito grande, nem na mídia, nem nos espaços governamentais. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer, a divulgação dessas ideias, né? Mostrar que há alternativas, e que é preciso que a gente dispute esse projeto de formação de sociedade de educação, mas que é possível, né? Que assim como nós, tem grupos de pedagogia histórico-crítica espalhados no Brasil todo, e isso vem crescendo, principalmente num momento de crise como essa, tá certo? A pedagogia histórico-crítica, na minha percepção, não sei se o Fred concorda, ela passou um tempo mais, como é que eu posso dizer, sem muita visibilidade. E agora a gente está vendo uma retomada disso, porque a pedagogia histórico-crítica está mostrando uma análise que condiz com a realidade, né? É a mesma coisa com as ideias de Marx, né? Eu me lembro que o Marx já foi morto não sei quantas vezes, né, Fred? Já tentaram matar de todas as formas, né? Aí a gente fica pensando assim, quando se anuncia tantas vezes a morte de algo, é porque se quer conjurar um fantasma, né? Só que esse fantasma, ele tem vida, ele tem corporeidade, e ele ainda causa muito medo à burguesia, né? Então, ou seja, esse fantasma está vivo, ele não está morto, tá certo? Então, é preciso que a gente, da mesma forma que aconteceu com essas ideias do Marx, que eu me lembro que depois da crise de 2007, 2008, as prateleiras das livrarias, tu lembra, Fred, em Fortaleza, se encheram do livro do Marx. Era edição uma atrás da outra daquela produção. Por quê? Porque era aquela produção que dava conta da realidade, da crise que estava acontecendo. Nenhuma outra produção explicava aquilo.
Então, as ideias voltaram com muita força, né? É tanto que a gente tem que dizer para as pessoas mesmo, né? Aqueles que acham que a pedagogia histórico-crítica não tem resposta, a gente tem que dizer ao contrário, uma pedagogia que está dando resposta, que está mostrando a realidade, está desvelando essa realidade, está apontando saída para uma formação diferente dessa que o capital quer, né? Então, acho que é importante todo esse trabalho, né, dos grupos de estudo, dos professores que defendem essa pedagogia, da gente criar uma rede para espalhar, né, esse trabalho coletivo, que não é feito só pelo professor Dermeval Saviani, mas por um coletivo de professores e professoras, e tanto da educação básica como da educação superior, para apontar uma alternativa, tá? A Aline pergunta aqui se esse processo de precarização do trabalho desarticula a organização classista. Sim, porque quando você precariza o trabalho, você gera desemprego, você esfacela as formas de produção, então você tem aquele trabalhador que não tem direito trabalhista, você tem aquele que tem, vamos trazer para a educação superior, com a questão dos temporários, né? Você divide a classe trabalhadora em várias frações. Você tem aquele professor da educação superior que tem estabilidade, você tem o que não tem, você tem o que tem a estabilidade que ganha uma faixa salarial e o outro que está fazendo o mesmo trabalho que você, que dá aula, que pesquisa, que faz extensão, ganha a metade do que você ganha porque não é efetivo. Então, você cria, dentro da própria classe trabalhadora, divisão. E no momento em que a classe trabalhadora, mais do que nunca, precisa estar unificada, nós estamos enfrentando esse processo da precarização do trabalho. Então, é preciso ter muita clareza política, muita consciência de classe para si, para você enfrentar e perceber claramente que é necessário enfrentar essa precarização, porque ela vem no sentido da divisão e da exploração ainda maior do trabalhador. É lógico que você precisa ter um instrumental teórico para você analisar esse fenômeno, certo? Porque ele não se apresenta de forma clara, né? Como você mesmo diz, ele é um vocabulário bonito, é projeto de vida. Quer dizer, você fica pensando, poxa, projeto de vida, isso é uma coisa boa, um projeto de vida, né? Assim, é projeto de vida, é empreendedorismo. Então, assim, ele vem com uma roupagem, né? Com um vocabulário, com uma linguagem de que, passando a ideia de uma coisa interessante, o aluno construir os seus itinerários formativos, ele vai ter autonomia, ele vai ter o protagonismo juvenil. Então, assim, uma série de seduções, né? Assim, seduções no sentido de canto da sereia, tá certo? Para poder você não ver exatamente o que está por trás. Mas, olha, se você vê disciplinas fundamentais na minha compreensão para formar uma visão crítica frente ao mundo, né? Frente à realidade. Por exemplo, filosofia, sociologia. Aí você transforma essas disciplinas em estudos e práticas. Né? Elas deixam de ser disciplinas, elas viram estudos e práticas, que ninguém sabe direito o que é isso, estudos e práticas. É uma coisa que... Então, assim, você vai esvaziando essa formação, você vai focando em língua portuguesa e matemática, porque são as disciplinas, os conhecimentos que são cobrados nos testes padronizados. Você vai reduzindo a carga horária de uma disciplina aqui, reduz a carga horária de uma disciplina ali. Quando você vê o currículo, só vai ter língua portuguesa e matemática. O resto são fragmentos, né? Então, assim, a gente começar a perceber isso. E a implicação disso para o trabalho do professor. Se um professor de filosofia, ou sociologia, ou arte, tinha pouca carga horária numa escola, com esse esvaziamento, ele vai ter menos carga horária. Então, isso vai levar esse professor a chegar um momento em que ele não vai ter carga horária, então ele não vai ter lotação.
Não tendo lotação, ele não vai ter emprego, não vai ter renda, tá certo? Ou então ele vai ter que ficar pulando de escola em escola para ele conseguir, pelo menos, montar uma carga horária mínima para ele se manter na escola. E isso ele vai precarizar ainda mais o trabalho dele, fragilizar a sua vida pessoal, tá? A sua saúde mental, por isso aí o adoecimento psíquico, o adoecimento físico, ou seja, uma intensificação do trabalho, uma precarização do trabalho ainda mais. Mas isso não se dá de cara, né? É por isso que é preciso esse instrumental teórico para você ter uma análise desse fenômeno, né? Como o Zé Paulo Neto ele vai dizer, né? Que falar tanto da morte do marxismo, ele vai dizer que só com o marxismo você não vai compreender toda a realidade, mas sem ele você não consegue mesmo. É impossível, tá certo? Então a gente precisa de um instrumental teórico para a gente poder desvendar essa realidade, tá? E esse instrumental teórico que a gente está apontando, ele é o marxismo no campo, né, econômico, sociológico, filosófico, político, e no campo educacional, que também é político, também é social, a pedagogia histórico-crítica. As considerações finais, eu queria, assim, ressaltar a importância desse trabalho que vocês estão fazendo, porque, como eu disse, é importante a gente ter esse instrumental teórico para analisar a realidade, para que a gente consiga sair da aparência, né, e chegue à essência desses fenômenos, que nos são apresentados de forma muito complexa, cheia de contradições. Então, é importante esse trabalho que está sendo feito. Dizer que nós também estamos fazendo um trabalho no campo cultural também. Nós temos aqui no Cariri, através da coordenação do professor Emanuel Lima, o Café Virtual, que é um grupo onde a gente trabalha, é um projeto de extensão, onde a gente trabalha com cinema, filmes, documentários, antes era semanal, mas agora, como a gente está com outra atividade, a gente colocou quinzenal, onde a gente seleciona filmes ligados a temáticas, né, da democracia, para desenvolver uma cultura antifascista, né, questões democráticas, direitos humanos, são filmes voltados para essa perspectiva, né, da questão da defesa da emancipação humana e tudo, e a gente seleciona o filme, todos assistem nas suas casas, e no dia que a gente se reúne, a gente vai para o debate do filme, então estou em toda uma conjuntura, uma discussão da conjuntura, uma discussão da problemática do filme. Então, a gente também está fazendo esse processo formativo que está dando muitos frutos. Da mesma forma, parabenizar também esse trabalho que vocês estão fazendo, que com certeza também está dando muitos frutos. Então, a gente precisa multiplicar essas experiências, somar nossas forças para que a gente consiga se contrapor a um projeto de destruição da escola pública e um projeto de barbárie social. Agradecer o convite. Parabenizá-los.